Senhor Jesus e também a ressurreição. Como nós vimos lá, existia uma preparação. 14 dias pegava-se um cordeiro, trazia um cordeiro sem defeito para observação. Depois, no meio desse tempo, existia a festa dos pães asmos, onde 7 dias ninguém comia pão fermentado ou nada levedado, e no final desses dias era comemorada a Páscoa, trazendo aquele cordeiro que havia sido separado, macho, de um ano, sem defeito. Ele era sacrificado, ele deveria ser comido todo, não poderia ser cozido, nem feito outro tipo de coisa com ele. Ele precisaria ser assado, e ele era comido com pães asmos e ervas amargas. E essa Páscoa simbolizava Jesus, que haveria de vir também. E também para o judeu a Páscoa é o rito que marca a saída do povo do Egito, do cativeiro egípcio, aliás, do povo de Israel, do cativeiro egípcio, onde eles ficaram 430 anos. E a Bíblia diz que esse rito para os judeus, ele deveria ser comemorado perpetuamente. E quando se perguntasse o porquê daquele rito, eles deveriam então dizer: isso foi o livramento que Deus operou por nós quando nos tirou ali do cativeiro do Egito. E aí lá em Lucas, eu convido você a abrir para acompanhar comigo. Lucas capítulo 22, versículo 7. Nós temos Jesus comemorando a última Páscoa e entregando um novo rito para os seus seguidores. Tanto os judeus como os gentios, se querem seguir Jesus na presente geração, eles precisam seguir esse rito aqui que ele deixou. Esse ato sagrado, comemorado sempre, e ele mesmo diz em memória dele. Mesmo assentados, vamos fazer a leitura dos versículos 7 até o versículo 23. Diz assim, Lucas capítulo 22, verso 7. Lucas 22, verso 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide prepararmos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa onde ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus na mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isso é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem na verdade vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começando a indagar entre si, quem seria dentre eles o
estava para fazer isso. Vamos orar. Senhor Deus, confiados no guiar do Teu Espírito Santo, ó Deus, nós queremos que o Senhor nos ajude a transmitir uma boa palavra, ó Deus, a todos que aqui estão, de maneira, ó Deus, que possamos entender com clareza os Seus ensinamentos e não venhamos, ó Deus, a desconhecer aquilo que se comemora simbolicamente na data de hoje, porque nós não sabemos, ó Deus, a data específica, mas nós sabemos, ó Senhor, que podemos comemorar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, porque a Tua palavra nos deixou várias testemunhas, ó Deus, infalíveis, de maneira que possamos crer naquilo que foi feito ao nosso favor. Que possamos, ó Deus, bendizer o Teu nome a cada dia, e sempre, ó Deus, obedecer a Tua santa palavra. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Nós temos aqui dois eventos. Vamos voltar para o texto que nós lemos, e depois nós vamos considerar um e outro texto, para que possamos tirar as lições que eu gostaria de tirar na noite de hoje, para que venhamos aprender de fato aquilo que nós nos propomos aqui nessa noite. Meu interesse é que cada um conheça cada vez mais a palavra de Deus, conheça como a palavra de Deus é, para que nós possamos de fato segui-la com a verdade absoluta e que guia as nossas vidas e que guia a nossa fé. No versículo 12, o povo de Israel estava cativo, e logo após Deus mandar Moisés falar com ele através da sarça ardente e falar: agora eu quero que você volte para o Egito, eu vou usar de você, eu vou usar de mão forte o Egito para tirar o meu povo de lá. Moisés deu aquelas desculpas que nós já conhecemos, que ele era fraco, que ele era pesado no falar, mandou que Deus enviasse outro, mas não enviasse ele. Deus falou assim: você vai, eu vou enviar Arão, que vai ser como se fosse a tua boca, e você vai ser Deus para eles, você vai ser o líder, e vocês vão tirar o meu povo do Egito. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu vou aplicar um juízo extremamente grande sobre o Egito, de maneira que o Egito nunca mais será o mesmo. O Egito nunca mais esquecerá desses momentos. E aí Deus mandava Moisés, ele endurecia o coração do rei, do Faraó. O Faraó não deixava o povo sair, Deus mandava uma praga. Mandou uma, duas, três, mandou 8, mandou 9. E o coração do rei, o coração de Faraó, estava muito endurecido. Então Deus manda Moisés: agora você vai, Moisés, fala ao povo o seguinte: esta será a última praga que eu vou derramar sobre o Egito. Depois desta praga, vocês vão sair do Egito e vão sair às pressas. Tanto é que ele manda eles comerem a Páscoa de sandália nos pés, de cajado nas mãos, para que houvesse pressa no sair, porque logo após essa situação, aquele povo então sairia definitivamente do Egito. E ele manda então que fossem feitas algumas coisas para que aquelas pessoas pudessem então ter esse momento. Ele institui o tempo da escolha do cordeiro, o tempo de guarda do cordeiro, por 14 dias. Depois ele fala: por 7 dias vocês vão tirar tudo que é fermentado das vossas casas, e vão ser comemorados os dias dos pães asmos, depois a festa dos pães asmos. E na festa dos pães asmos então será comemorada a Páscoa. E ele dá as instruções: não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça, as pernas e a flechura. Nada deixareis, capítulo 12, versículo 9, e agora no 10. Nada deixareis até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado nas mãos, comereis a pressa e a Páscoa do Senhor. Essa palavra Páscoa, ela pode ser traduzida como passagem. Então a Páscoa em questão aqui foi quando o anjo do Senhor passou sobre a terra de Israel, e ele passou sobre a terra do Egito. As outras 9
havia chegado à casa de Israel. Mas a 10ª praga, ela chegou tanto à casa de Israel, e ela chegou tanto ao Egito. Só que houve um salvamento que Deus ordenou que o povo de Israel fizesse. E Deus foi bem incisivo. Ele falou: olha, eu não vou perdoar nem os primogênitos dos animais do campo, dos animais domésticos, das pessoas que estão dentro de casa. Todas as pessoas que não fizerem conforme a minha palavra morrerão, todos os primogênitos. E além desse rito que eles deveriam fazer, Deus falou: olha, pega um sopro, uma esponja, mergulha no sangue, vai na porta, para o lado de fora da casa, e passa nas ombreiras da porta o sangue. Somente desta forma é que vocês serão salvos do destruidor, do anjo da morte, que passará tanto em Israel quanto no Egito, e ferirá tanto dos animais e das pessoas todo primogênito. E toda pessoa que não tiver cumprido isso, das suas casas morrerão os primogênitos. E Deus falou: com essa praga, com essa peste, com essa disciplina, eu executarei um completo juízo. E Deus falou sobre os deuses do Egito. Deus queria julgar o Egito pela sua idolatria. Deus queria julgar o Egito pela sua soberba, pela sua imponência, pela maldade com que eles estavam tratando o povo de Israel. O povo de Israel não foi para o Egito escravo. Eles foram convidados por José, endossados por Faraó, como moradores da sua terra, que gozavam de grandes privilégios. Mas quando José morreu e os faraós que o conheciam morreram, eles então passaram a subjugar o povo de Israel, fazendo deles escravos. E quando eles viram que eles multiplicavam cada vez mais, eles ficaram com medo de que o Egito fosse conquistado pelo povo de Israel, porque eles cresciam muito. Então eles mandaram que todos os meninos fossem mortos, mandaram que as parteiras fizessem isso, elas não fizeram. Depois mandaram que os meninos então fossem julgados no Nilo. Mas o povo de Israel, ele não foi conquistado pelo Egito, ele foi convidado a morar no Egito pela mão de Deus, pelo tratamento que o Egito deu a eles, porque foi por um israelita que o Egito se salvou da fome, quando José interpreta aquele sonho de Faraó, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas, 7 espigas bonitas, em que as vacas magras comiam as gordas, as espigas feias comiam as bonitas, e elas continuavam magras e feias. E José falou: olha, serão 7 anos de grande fartura e 7 anos de grande miséria. Coloca um homem competente para administrar os seus bens, para que vocês possam acumular no tempo da fartura e possam guardar no tempo da escassez. Recolhe-se 1/5 de tudo que for colhido ao celeiros de Faraó. Vocês pensam que imposto de renda é novo? Quem inventou o imposto de renda foi José. 20% de tudo aquilo que se colhia. É mais ou menos a alíquota dos impostos de renda da maioria dos países. É um princípio de guarda. Foi o que salvou então a nação do Egito. E por eles fazerem, por José fazer isso, eles passaram então depois a gostar do povo de Israel. Mas logo após José morrer, aqueles que conheciam José morrerem, a administração mudar, eles passaram então a escravizar o povo do Egito. E o povo então começou a clamar a Deus. Deus fala para Moisés, lá no começo do Êxodo: olha, Moisés, eu tenho ouvido o clamor que está saindo da terra do meu povo, e eu decidi que eu vou lá retirá-los do Egito. E essa 10ª praga foi a praga final, que Deus executou sobre o Egito, para que eles não mais resistissem à mão do Senhor. E Deus orientou aquele povo: quando vocês estiverem saindo, vocês vão pedir prata, ouro, dinheiro, tudo que eles tiverem, vocês vão saqueando, vão pegando, vão pedindo, e eles não vão negar vocês, eles vão entregar, eles vão enxotar vocês, porque eles querem vocês longe da terra. Isso será o pagamento pelos anos de escravidão, que vocês ficaram aí sem receber nada, a não ser a comida e a moradia, com grande escassez e com grande sofrimento. E eles fizeram assim. E Deus falou para eles: olha, isso não será Páscoa, isso não será um sacrifício, aliás, um rito permanente,
em memória de tudo aquilo que aconteceu com vocês ali no Egito. Então o povo de Israel, eles passaram a comemorar a Páscoa de ano em ano. Os judeus, ele vai comemorar a Páscoa agora nesse ano, em volta do dia 26 de abril. Então eles comemoram a Páscoa dentro do calendário deles, e eles vão comemorar isso de ano em ano, desde a saída deles do Egito até hoje. E Jesus, quando João Batista viu Jesus, ele falou assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não somente a Páscoa simboliza a retirada do povo de Israel do Egito, mas ela também é uma profecia, é um tipo, é um símbolo de Jesus que haveria de vir. Esse Cordeiro que está aqui é Jesus. O fato dele ser sem mácula, sem mancha, sem defeito, diz a respeito de Jesus que era o quê? Sem pecado. E o fato de ser um animal que era sacrificado mostra a inocência do animal. Assim, Jesus era o inocente. E aconteceu que a maneira que Deus preparou a Páscoa e a maneira que Deus preparou a salvação das pessoas, Jesus iria morrer na Páscoa. No momento em que os judeus estavam preparando a Páscoa, Jesus também mandou seus discípulos prepararem a Páscoa. E ele fala lá em Lucas: eu estou ansioso para comer com vocês a última Páscoa, porque eu só vou comê-la depois que o reino de Deus tiver se cumprido. Ou seja, depois que tudo tiver consumado e que Deus colocar todas as coisas conforme Ele quer, e nós já estivemos com Jesus, nós vamos comer de novo aquilo que nós vamos fazer agora. E aí ele celebra a Páscoa. Ali ele tinha o cordeiro, ali ele tinha o pão, ali ele tinha o vinho, ali ele tinha todas as coisas. E ele come a Páscoa com seus discípulos, a última Páscoa. Logo após comer a Páscoa, o que Jesus faz? Ele pega o vinho, ele pega o pão, e ele então começa a dizer: olha, esta é a nova aliança do meu sangue, e vocês vão fazer isso todas as vezes que comeres e beberes, em memória de mim. Aí ele pega o vinho e distribui entre eles, e ele pega o pão e distribui entre eles. Ele fala: isso é o sangue da nova aliança, e isso é o meu corpo que é dado por vós. Com esse ato, Jesus então, ele cancela o rito da Páscoa, e agora ele determina um novo rito para a igreja dele, chamado a ceia do Senhor. E é por isso que nós, e eu sempre digo isso, cristãos não tem nada a ver com Páscoa. Páscoa é um rito do judeu, não é um rito do cristão, é o rito do judeu. Judeu não é religião, judeu é nacionalidade. A religião do judeu é o judaísmo. Então o judeu é uma nação separada por Deus, quando chama Abraão em Gênesis 12 e fala que fará dele uma grande nação. Então eles têm um relacionamento com Deus, e nós somos um outro povo que Deus levantou na terra para que pudesse também gozar os benefícios do Senhor. Então, para a igreja, nós temos o que? A ordenança de celebração da ceia do Senhor. Então, a Páscoa para nós foi o momento em que Jesus morre na sexta e ressuscita no domingo. E a memória que nós comemoramos dele é a ceia do Senhor, e não a Páscoa, porque a Páscoa é um rito do judeu. E talvez, se o judeu tivesse recebido Jesus, porque João 1,11 diz: veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eles houvessem recebido Jesus, muito provavelmente eles deixariam de comemorar a Páscoa e estariam comemorando a ceia como nós comemoramos. Ou até poderiam continuar comemorando, porque a Páscoa é o livramento do Egito da escravidão. Então eu quero tirar nessa noite lições desses dois episódios para as nossas vidas, em como Jesus nos permitiu gozar os benefícios que Israel gozou, simbolicamente mostrando lá na frente a Jesus. Nós, de uma certa forma,
usufruímos dos mesmos benefícios, eu falo até mais, daquilo que o Senhor fez por nós. Mas é muito importante que você entenda a diferença entre Páscoa e ceia do Senhor. E os símbolos, símbolo da Páscoa do judeu: cordeiro, pão asmo, ervas amargas. Cordeiro, pães, eles comiam almeirão, comiam chicória, até o alface e outras ervas amargas, mostrando a amargura com que eles passaram ali, e como Deus tirou eles com mão forte, e Ele prometeu o Messias que viria e libertaria eles de toda a escravidão do pecado e daria para eles a filiação adulta, da qual eles rejeitaram. Então, dentro desses dois episódios, da ceia do Senhor, da Páscoa do judeu e da ceia da igreja, nós podemos tirar algumas lições para nós hoje, lições preciosas para as nossas vidas. Aqui nós tínhamos uma situação comum, tanto nos judeus quanto para os gentios. Gentio é todo aquele que não era judeu. Nós tínhamos o mundo inteiro. Tinha a nação dos judeus, que era o povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação escolhida, o povo que Deus se manifestava, e o resto da terra era considerado os gentios. Então, tanto os judeus como os gentios são pecadores, e a Bíblia diz que todas essas pessoas precisam de um Salvador. Judeus na época do Egito estavam precisando de um Salvador, e eles começaram a clamar a Deus. E nós, como homens nascidos pecadores, nós também precisamos de quem? Precisamos de um Salvador. E o cordeiro que está em questão aqui é o símbolo de Jesus. Logo após Josué pegar o cargo e ele começar a entrar na terra prometida, ele teve uma teofania. Ele viu Jesus e ele perguntou: olha, você é dos nossos ou é contra nós? Porque ele viu Jesus com espada desembainhada. Rapaz, eu sou o príncipe, o Senhor dos Exércitos, eu sou aquele que vai à frente de vocês. E aí ele manda, como ele fez com Moisés: tira a sandália dos pés, porque onde tu estás é terra santa. Então, o mesmo Cristo que livrou Ismael é o Cristo que livra hoje qualquer um que clamar o seu nome. Então nós temos a Páscoa, Deus livrando o povo de Israel do Egito, e nós temos na ceia o símbolo de Jesus livrando o pecador do poder do pecado e dando a ele a salvação. A salvação do povo de Israel era a libertação do cativeiro do Egito. A salvação nossa é a libertação da escravidão dos pecados. Todos os dois povos estavam escravizados. O povo de Israel estava condenado aos castigos de Faraó e aos caprichos do Egito. Se falava que eles morreriam, eles morreriam. Se falasse que eles seriam torturados, eles seriam torturados. Faraó diz: de hoje em diante eu não vou dar mais a palha para vocês misturarem no barro. Vocês vão pegar o barro, buscar a palha e vão se virar e vão me dar o mesmo número de tijolos que vocês davam antes quando nós fornecemos a palha. E o decreto de Israel era isso e pronto, acabou. Do Egito era isso e pronto, acabou. A nossa maldição começou no Éden, a ira de Deus, a morte espiritual, onde Jesus diz: esta é a nova aliança do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque a partir do momento do derramamento do sangue de Jesus, nós estaremos livres daquela maldição lá no Éden, onde Deus fala: tu és pó e ao pó voltarás. A partir desse momento, nós tivemos então o livramento dessa maldição, e apenas o nosso corpo morre, mas a nossa alma não vai mais para o inferno, porque nós podemos ser beneficiados com o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O povo de Israel precisava de um Salvador e clamaram por ele. E é uma coisa interessante que o Salvador não poderia ser o próprio pecador. Note que Jesus, que Deus, não falou para Moisés para que aqueles homens fizessem qualquer coisa por conta deles, porque eles
não tinham nada para oferecer para Deus. Ele falou o seguinte: vocês vão me oferecer uma oferta inocente, e é do sangue desse cordeiro que vocês então vão ser beneficiados. A Bíblia diz que todas as coisas segundo a lei, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. E aqui Deus diz: olha, para que vocês possam ser livres do anjo que virá e passará por toda a terra matando os primogênitos, um cordeiro inocente terá que ser morto no lugar do primogênito. É o mesmo princípio que Jesus fez conosco, sendo Cordeiro de Deus, sendo imaculado, sem defeito, sem culpa, sendo Deus, Ele foi morto em nosso lugar. É o sacrifício substitutivo. Aquilo que eu precisava pagar, como diz Isaías, Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dessa maneira, Jesus substitui o pecador. Assim como o cordeiro na Páscoa substituiu o primogênito, que morreria se não fosse colocado o seu sangue no umbral da porta. E quem é esse nosso Salvador? É o Cordeiro Pascal. O Cordeiro morria na Páscoa, Jesus morreu na Páscoa também. E lá em Hebreus diz que Ele não precisa morrer mais, Ele morreu uma vez por todas. Então aquele Cordeiro Pascal que era morto de ano em ano, ele deixou de ser necessário, porque o verdadeiro Cordeiro, do qual o Cordeiro Pascal era símbolo, havia sido morto. E ele sobe até os céus, e ele apresenta aquele sacrifício no tabernáculo celeste, provavelmente em cima do propiciatório, na Arca da Aliança, lá nos céus, pagando por nós o preço pelos nossos pecados e oferecendo isso a Deus. Porque quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, Ele fala para copiar aquele que estava lá nos céus. E quando Jesus olha para Maria, e ela diz: queria tocar, falou: não me toques, porque ainda não subi aos céus. Porque Ele precisava subir até o Pai e apresentar o sacrifício que Ele havia começado aqui, que Ele consumou. Aí Ele então abre as portas para todos aqueles que invocaram. Assim como o Cordeiro Pascal deveria ser escolhido, ele precisaria ser santo. O versículo 5 do capítulo 12 diz assim: o Cordeiro será sem defeito, macho de um ano, guardareis até o 14º dia. Ele precisava ser escolhido sem defeito, macho de um ano, e ele precisava ser observado, para ver se aquilo que eles haviam dado como sem defeito era realmente sem defeito. E a Bíblia diz que Jesus era sem pecado. Várias vezes ele desafia as pessoas: qual de vós me convence de pecado? E nós não tínhamos ninguém tentando convencer de pecado, porque Jesus, Ele não tem pecado. É por isso que não existe salvação de outra forma. Lá no Egito, se o povo falasse: nós não vamos fazer isso, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar um presente aqui, bem gostoso, uma ceia de bastante frutas e carne e pão e tudo para esse anjo passar aqui, e a gente vai tentar suborná-lo. Ele passaria e as pessoas morreriam, os primogênitos morreriam. A única maneira de se livrar seria com sangue nos umbrais da porta. E a única maneira do pecador entrar no céu hoje é através do sangue de Jesus. Por isso que não existe outro caminho para que se possa entrar no céu, porque o sacrifício de Jesus foi único, eficiente e absoluto, e nós não podemos fazer nada. Assim como os israelitas não podiam fazer outra coisa a não ser colocar o sangue nos umbrais da porta, assim também nós não podemos ser salvos a não ser pelo sangue do Senhor Jesus. Não há outro caminho para a salvação. Não há outra forma de ser salvo. Não há como inventar uma salvação. Porque a morte do Cordeiro Pascal no Egito proporcionou ao povo condições
condições para que o povo então saísse do Egito sem perder nem o primogênito, nem deles e nem dos seus animais. E hoje, todas as pessoas que querem ser salvas vão precisar receber o sangue de Jesus para que possa salvar a humanidade. É isso que o povo de Israel viveu, é isso que nós vivemos nos dias de hoje. Essa é a maneira de se escapar do juízo de Deus. A única maneira do povo de Israel escapar do anjo da morte, de ter os seus primogênitos mortos, era o sangue do cordeiro estar estampado nas ombreiras da porta, no portal das portas. A única maneira de qualquer ser humano hoje escapar do inferno é ser salvo, é ser limpo, é ser purificado pelo sangue do Senhor Jesus. Porque o sangue do cordeiro foi derramado, recolhido, passado nas portas. O sangue de Jesus foi derramado e foi entregue lá nos céus em sacrifício a Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esta é a simbologia do Cordeiro da Páscoa. Este é o momento que nós temos que pensar naquilo que se comemora na Páscoa. Infelizmente, o que nós temos visto no mundo hoje, e muitas vezes se vê isso até na igreja, e eu não estou aqui falando de igreja X ou Y, qualquer igreja de Jesus pode apresentar falhas, e é por isso que nós devemos vigiar. E o que nós vemos hoje muitas vezes é pessoas comemorando a falsa Páscoa, pessoas comemorando a Páscoa que não é Páscoa, porque a comemoração que nós temos que fazer é a ceia do Senhor. E não cabe na Páscoa ovo de chocolate, e não cabe na Páscoa bebidas, comidas, não cabe na Páscoa os símbolos dados para retirar o verdadeiro sentido daquela Páscoa e daquilo que aponta a Jesus como Cordeiro Pascal. Se nós queremos comemorar verdadeiramente a nossa Páscoa, a nossa passagem da morte para a vida, porque a palavra Páscoa significa passagem, é a passagem do anjo sobre Israel, não matando nem o primogênito, mas matando todos os primogênitos do Egito. E a nossa Páscoa é a nossa passagem por esse mundo, salvo por Jesus e levado até os céus. E a nossa Páscoa, comemorada pela igreja, é a ceia do Senhor. É o momento que nós nos reunimos para, em memória eterna, até que Jesus venha, celebrar a morte dele, falando que a morte dele nos salvou e que ele ressuscitou. E quando a Bíblia diz comemorar até que ele venha, significa que ele voltará, e ele voltará para nos buscar. E ele disse que ele estava ansioso para comer aquela última Páscoa, porque era o momento que ele fazia a transição da velha aliança para a nova aliança, que ele cancelaria a lei e ele abriria então as portas da graça. E essas portas, esse sangue derramado, foi o que atestou a aliança, porque Jesus já havia escrito um testamento, só que a Bíblia diz que o testamento só tem valor com a morte do testador. Então precisava Jesus morrer para que a nova aliança tivesse valor, para que nós pudéssemos usufruir dela. E hoje nós celebramos a ceia do Senhor. E a Páscoa do cristão, se assim eu posso dizer, usando o significado da palavra, que é passagem, ela é comemorada sempre. Aqui na igreja nós comemoramos todos os segundos domingos do mês. Excepcionalmente hoje, na Páscoa, nós deixamos para comemorar hoje. Então, para nós, a salvação dada a nós e aquilo que Jesus deixou é símbolo e é motivo para a comemoração mês a mês até que Jesus Cristo volte. Então o crente ele precisa ter um conhecimento para ele poder discernir todas essas coisas, para ele entender o que é Páscoa do judeu, o que foi feito na Páscoa, a maneira com que Jesus nos salvou.
Eu espero que você nessa noite tenha compreendido todas essas diferenças e que nunca mais, se você ainda faz, você caia naquilo que é a comemoração mundana da Páscoa. A Bíblia diz que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E que passadiça do maligno. Então, dentro daquilo que a Bíblia nos diz, e eu aqui não quero ofender ninguém se você faz isso, eu estou te dando um conselho. Um ovo da Páscoa sendo dado em oferecimento à festa da Páscoa é uma profanação daquilo que Jesus foi por nós. Não tem problema nenhum, em época nenhuma, comer um ovo de chocolate. As indústrias poderiam fazer ovo de chocolate e vender a vida inteira, isso não seria pecado. O que é pecado é pegar um símbolo que não é da Bíblia, não tem nada a ver com isso aqui, e enfiar ela abaixo, falando que isso é símbolo da Páscoa, porque não é. Então o que nós temos que saber? Discernir essas coisas, e não estar pecando contra Deus, e abrir mão desses fatos, e falar assim: eu sou um cristão, e eu vou defender aquilo que a Bíblia diz, eu vou defender aquilo que a palavra fala. Não tem problema nenhum comer chocolate, comer ovo. O que é o problema é aquilo que se criou, falando que é o coelho e que é o ovo. Coelho, para começo de conversa, era um animal imundo. Os israelitas não poderiam nem comer coelho, não era lixo para eles, principalmente botar um ovo. Aí você diz: ah, mas é símbolo, coelho é símbolo de prosperidade, símbolo de fertilidade. Mas não interessa, pode ser símbolo do que quiser, mas aqui na palavra de Deus ele não é símbolo de nada. Aqui na palavra de Deus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu creio que todos os crentes, eles precisam viver o absoluto da Bíblia. Se o ovo da Páscoa, se o coelho da Páscoa, se qualquer coisa da Páscoa não faz parte da descrição bíblica, deve ser totalmente desprezado por nós. Totalmente. Porque nós não estaríamos pegando Jesus e julgando o nome dele na hora. E cabe a todo cristão defender o nome de Jesus. E eu, por exemplo, já há muitos anos, acho que eu nunca fiz isso. Eu nunca comprei um ovo de Páscoa. Eu nunca dei ovo de Páscoa. Um ovo de Páscoa não, um ovo de chocolate para os meus filhos. E eles já estão tão acostumados que eles nem me cobram. E quando alguém vai dar um ovo para eles, fala: olha, meu pai não gosta desse negócio não. Então as pessoas até já acostumaram, já deixaram de ganhar até dos outros. Por que é importante isso? Porque a gente tem que defender uma posição. Nós precisamos ser firmes com relação a isso. Porque se nós aderirmos a esses costumes, nós vamos estar profanando a Bíblia. Porque não foi com ele que morreu, e ele não botou ovo, e ele não fez nada para que nós comemorássemos uma adoração criada por alguém. Nós precisamos determinar. Na Páscoa nós vamos comemorar? Vamos. Nós vamos comemorar com a nossa festa. A nossa festa é a ceia do Senhor, mostrando que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, preparando moradas para nós. Esta é a nossa Páscoa. Esta é a nossa festa. Esta é a ceia do Senhor. O que passa disso é do maligno. E nós não vamos fazer nada que seja do maligno. O problema não está em elemento X ou elemento Y. O problema está em condicionar o elemento que não é bíblico àquilo que é bíblico e tomar o lugar real. Você pode perguntar para as crianças que ainda não tiveram nenhuma educação religiosa: o que é a Páscoa? Aí é o coelho da Páscoa, é o ovo da Páscoa. O que o diabo tem feito? Ele tem tirado a atenção das pessoas para de Jesus, de maneira que eles não conhecem o verdadeiro Deus, e eles vão crescer com isso. É a mesma coisa do Papai Noel. O Natal é uma data fictícia que comemora o nascimento de Cristo, e o Papai Noel entrou na história para tirar a atenção das pessoas, não permitindo que a maioria das pessoas conheça Jesus.
Isso é estratégia para que as pessoas desviem a sua atenção. Então, se você quer comemorar a Páscoa e louvar a Deus por isso, é dessa maneira, lembrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu na sexta, ressuscitou no domingo, subiu aos céus, apresentou diante do tabernáculo, diante do santíssimo lugar, o sacrifício, e ele abriu a porta do céu para todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, que possam lá entrar. E a nossa festa é comemorada todo mês, com o pão simbolizando o corpo de Cristo e o suco de uva simbolizando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Páscoa do cristão. E nós, como cristãos, precisamos defender aquilo que nós cremos de maneira absoluta. Ah, mas é só um ovinho. Ah, mas é só um coelhinho. Ah, mas isso é só um negocinho. Olha, Deus está nos olhando. Ele fez provas muito maiores aos servos dele do que simplesmente negar um rito que não é bíblico. Se nós não conseguimos passar pela prova de um ovo de chocolate e de um coelho, e se Deus fizesse conosco a prova que fez com Abraão? E se Deus falasse: Marcos, pega o seu filho mais velho, vai no monte aí e oferece ele a mim como sacrifício? Se eu não conseguir passar por uma prova pequenininha, que é simplesmente falar não, como é que eu vou passar por grandes provas? Como é que eu vou ser aprovado por Deus? Então nós precisamos determinar: eu vou seguir Jesus 100%, baseado na palavra dele, que é a verdade. Eu vou interpretar essa palavra literalmente, ao pé da letra, e vou ter fé que ela é suficiente para me salvar através daquilo que ela revela. E tudo aquilo que for contra a palavra de Deus, e que for contra tudo aquilo que ela diz e que ela simboliza, eu vou negar. E assim nós vamos estar sendo aprovados por Deus. É muito melhor você ter o mundo inteiro contra você, mas ter Deus do seu lado, do que ter o mundo inteiro ao seu favor e Deus contra você. Essa é a posição que o crente deve defender. E ele não pode, em hipótese alguma, voltar atrás. Então comemoramos a verdadeira Páscoa. Comemoremos a verdadeira passagem nossa da morte para a vida, lembrando o Cordeiro Pascal que foi morto, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o símbolo é o pão, que simboliza o corpo, e o suco de uva, que simboliza o sangue. E assim nós poderemos agradar a Deus, e nós poderemos, como diz Hebreus, chegar com ousadia, com confiança, diante do Santíssimo Lugar, porque nós temos aberto um novo e vivo caminho que foi aberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa Páscoa. E o meu desejo é que, assim como ela é a minha há muitos anos, ela comece a ser a tua. E nós tenhamos coragem de dizer não a tudo aquilo que profana os elementos bíblicos. E nós não venhamos a ser motivo de crítica do próprio diabo. A Bíblia diz que o enganador, que o acusador dos nossos irmãos, ele está na presença de Deus todo o tempo. E ele chegou para Deus e acusou o Jó. O que poderia ser dito por nós, de nós, ao nós cedermos a coisas profanas daquilo que a Bíblia condena? Você já pensou isso? Qual é o seu testemunho diante do céu? Qual é o seu testemunho diante do diabo? Qual é o seu testemunho diante dos homens? Jesus mesmo diz: aquele que se envergonhar de mim, eu não confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, independentemente do preço a ser pago, eu confessarei ele diante do meu Pai que está nos céus. Esse é o desejo que Deus tem para as nossas vidas. Que assim seja as nossas atitudes, em qualquer coisa, em qualquer rito, em qualquer época, que nós venhamos a simbolizar algum acontecimento bíblico, que seja então com elementos bíblicos, e não com elementos criados pelo homem, que não tem nenhum embasamento bíblico. Pelo contrário, elementos profanos.
não elementos sagrados, como o Senhor Jesus nos deixou. Que essa seja a verdade. Se já é, amém. Se não é, a partir de hoje, a partir desse esclarecimento, possa se tornar verdade nas suas vidas e possamos manter isso até aquele dia que nós vamos encontrar com Jesus e tomar a ceia juntamente com Ele, para nunca mais sairmos do lado do Senhor Jesus. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.